Trabalhar com tecnologia foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida e, inclusive, salvou a minha vida. Eu vou contar pra vocês um pouco sobre isso, tá? A ideia desse canal, gente, é ser sem cortes mesmo. É a gente trocar uma ideia, tá compartilhando aqui um pouco das experiências, das vivências, vocês falarem nos comentários, ou lá no meu Instagram, me segue lá, @insta do Yuri, pra gente ter um contato mais próximo, um pouco mais íntimo. E a partir disso, partilhar um pouco mais para as pessoas que nos assistirem aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, sem corte, sem edição, isso troca de ideia mesmo, já deixa aquele like e se inscreve. Tem uma coisa que foi bem interessante que aconteceu comigo há alguns anos atrás. O que me levou para a área de tecnologia foi o filme Os Incríveis. Eu tava na casa do meu primo, eu, sei lá, tinha meus 13, 14 anos. E a gente tava assistindo Os Incríveis, e tem uma cena dos Incríveis que o Senhor Incrível, ele sai escondido, né, com gelado, pra fazer lá, pô, prender os bandidos, aquela coisa toda. Só que a mulher elástica, ela não sabe. Aí ele chega em casa, na mocosada, no silêncio, e pega uma fatia de bolo. Não sei se vocês vão lembrar dessa cena, cara. Ele pega uma fatia de bolo, dá uma mordida na fatia de bolo e cai farelo na roupa dele. E eu achei aquilo muito doido, porque eu pensei, bicho, alguém pensou nessa parada desse farelo desse bolo aí, ó. Alguém parou e pensou nesse trem. Eu tinha 14 anos. E aí eu pensei, cara, deve ser muito massa você pensar nesses detalhes das coisas. E gerar emoção em quem tá vendo ou consumindo o que você tá fazendo, sabe? Eu pensando dessa forma, foi quando a única resposta que tinha na minha cabeça era: esse tipo de filme aí é feito em computador. É a única coisa que eu sabia. Sabe aquela coisa do, isso aí é computador que o povo falava antigamente? E eu falei, cara, eu quero ir atrás e descobrir como é que faz essa parada. E foi quando eu comecei a minha caminhada ali, mexendo no Photoshop, nem computador eu tinha, ia pra casa do meu primo, que é, pô, 50 minutos da minha casa, 1 hora da minha casa aqui, eu ia lá pra casa dele, virava a noite aprendendo lá o Photoshop, depois eu posso entrar nos pormenores dessa história porque ela é muito legal, tá? E aí, eu comecei a pegar a manha de como servir no mercado a partir dessa habilidade de design. Fazendo logo, fazendo cartão de visita, fazendo design de algumas coisinhas simples, um flyer ali. Até que eu entrei para a área de tecnologia na parte de experiência do usuário, que é quem faz design de site. Assim, resumidamente falando, é basicamente isso. Eu faço design para sites e sistemas. Então, quando a pessoa vai usar um sistema e você vê, pô, que sistema bonito, ele funciona muito bem, foi um designer como eu que projetou. Beleza? E aí, o que acontece, cara? Trabalhei com várias empresas. Comecei trabalhando com uma empresa aqui em Brasília, bem pequena, como estagiário. Trabalhando por 12 horas... Não, 12 horas não. 4 horas por dia para ganhar R$ 450. Aí eu trabalhei em várias outras pequenas empresas aqui em Brasília como designer. Eu trabalhava em empregos formais de 8 horas por dia, CLT, daquele bem CLTzado, né? Pô, para ganhar uns meus R$ 700, R$ 900, que era o salário mínimo na época. E eu lembro da sensação que era, cara, trabalhar nessas empresas, né? Porque eu fazia design, mas eu não estava dentro, por exemplo, de uma fábrica de software, de uma empresa plenamente de tecnologia. Eu fazia o design dentro de uma empresa tradicional. E aí, como é que funcionava o esquema? Eu sentia a coisa mais desgastante do mundo, pô. Porque eu saía daqui de casa, pegava um ônibus para ir para essa empresa, tá? Na realidade, eu pegava 2 ônibus para ir para essa empresa. 2 ônibus, chegava lá. Mano, tava muito cedo. Sabe quando tá aquele clima de 7 horas da manhã e o sol batendo, assim, que ele não tá tão forte, mas já tá sol e tá frio o clima? E aí eu lembro que eu tava indo pra empresa uma vez e tava. Eu tava descendo a rua, né? E descendo a rua tinha uma padaria. E eu passei lá na padaria porque tava com fome, não ia dar tempo de eu poder chegar em casa, ter lanchado em casa. Passei na padaria pra comprar um todinho e um pão de queijo, né? Pra ir comendo no caminho até o trabalho. E eu fui entrando assim, aí aquele barulho de café, de chapa na padaria, bem cedinho. E o pessoal assistindo televisão, assim, vendo as notícias na TVzinha pequena que tava em cima do armário, assim. Aquelas padarias bem pequenininhas que vende um detergente do lado de um biscoito, sabe? E tem um boneco do lado, assim, ó, doideira. E eu lembro que eu tava naquele momento ali, eu falei, caraca, pô, tá muito cedo, né? Tá muito cedo. E eu todo uniformizadinho, peguei meu lanche, fui comendo, cheguei no trabalho. E no momento de ir embora, quando eu saí, já tava tudo escuro, pô. E eu passava nas ruas e eu ouvia só o barulho de panela de pressão nas casas. Tss. E eu, caraca, tá tarde. Já tá tarde, né, moleque? Tava saindo da empresa por volta das 6h30. Ali, já tava começando a dar aquela escurecida. E aí, perto de 7 horas, aí parada de ônibus, e esperando o ônibus passar.
E eu muito cansado, porque eu particularmente odeio ficar de calça jeans durante muito tempo. Mas era a norma da empresa, né? O uniforme e tal. E eu esperando, assim, um ônibus passar, porque eu pegava 2 ônibus pra poder voltar pra casa. Vocês vão ouvir um avião aqui do fundo, tá, pessoal? Aqui é a rota de avião, não tem pra onde fugir. E aí eu lembro da sensação quando eu chegava em casa. Eu morava com a minha mãe na época. Eu cheguei em casa. E aí eu simplesmente deitava na cama, tirava minha mochila, deitava na cama e ficava lá de calça, tênis e uniforme ali, um tempão pensando. E aí foi quando eu comecei algumas reflexões. Eu falei, caraca, será se minha vida vai ser isso, pô? Tipo, eu vejo que tem muita gente muito mais velha que eu nessa mesma vida, pô. Ganhando o mesmo tanto, nessa mesma rotina que é cansativa, que eu não sei o que tá acontecendo no meio do dia. E eu lembro que um grande sonho muito forte que eu tinha no meu coração era experimentar de novo ir numa padaria de tarde, enquanto eu olho na TV da padaria aqui perto de casa, tá passando sessão da tarde. Eu lembro que essa, na minha cabeça, na minha infância, era o ápice da liberdade, pô. Eu poder ir numa padaria tranquilamente, sem aquela pressão do horário e da questão do trabalho. E isso me fez começar a ter uma série de sofrimentos pessoais, porque eu falava assim, não, cara, não é possível que a vida é só isso, mano. Não é possível. Tipo, é possível pra muita gente, mas eu não quero que seja assim, sabe? E foi quando eu comecei a enveredar para a área de tecnologia, para tentar empresas de tecnologia. Percebi que tinha esse espaço lá dentro. O espaço de ser um designer de experiência dentro das empresas de tecnologia, trabalhando com desenvolvedor, programador, essa galera. E foi quando eu comecei a arriscar. E literalmente o nome era arriscar. Porque eu não tinha bagagem técnica, digamos assim, para poder me meter numa situação como essa. Quando eu digo bagagem técnica, é porque eu só tinha trabalhado na maioria das vezes como designer gráfico e só em poucas oportunidades como um designer de experiência do usuário. E eu nem sabia que tinha um nome disso. Foi quando eu comecei a meter as caras. Com a ajuda do meu amigo Bruno, ele me apresentou a oportunidade de começar a desenhar site, fazer softwares e tudo mais. Comecei a trabalhar com design de software mais ativamente e focado nisso, para ficar bom nisso, para poder fazer só isso. Comecei a trabalhar para algumas empresas, ainda assim presencial, indo na empresa, e eu tava na época ganhando, já cheguei nesse período de troca de trabalho, tentando acertar, sem saber como fazer. Pô, já ganhei R$ 600 para trabalhar 12 horas por dia durante muito tempo. E eu lembro que para mim foi um período de muito aprendizado, mas R$ 600, cara, é muito pouco. Muito pouco. Principalmente, você vai passar o dia no lugar, você vai levar marmita. Nem sempre você vai levar marmita, você tem vontade de lanchar alguma coisa, pagar passagem. Era uma doideira. E ainda assim, eu lá, tentando para poder aprender como é que funcionava esse negócio, pegar a experiência. E teve uma situação que ela foi muito específica. Eu consegui um freela, um trabalho com um cara, depois de ter pedido demissão desse emprego das 12 horas por dia, tá? Peguei um freela com um cara, que o cara falava assim, não, trabalha da sua casa, eu trabalho aqui da minha, eu vou te pagar R$ 2.400 por mês e você trabalha pra mim umas 3 horas por dia. Eu falei, caraca, pô, parece que eu acertei a veia do negócio. Pra quem tava ganhando R$ 600 por mês, tá ganhando 2.400, é uma maluquice, pô. E eu lembro que, assim, depois desse trabalho que durou pelo menos uns 3, 4 meses com ele, ele falou, cara, não vou te deixar na mão. Você é um cara muito bom, muito interessado, muito afim. E eu tenho contato de 2 empresas que estão precisando de um designer. Uma fica em X lugar, que era bem mais longe da minha casa, e outro que ficava mais perto. Só que nesse X lugar mais longe, era uma das maiores agências de Brasília. Então eu falei assim, cara, eu quero esse X lugar. Aí ele, mano, lá não passa ônibus. Aí eu falava, não, vou dar meu jeito. Eu lembro que quando eu cheguei na entrevista nesse X lugar, eu tive um sentimento que foi o seguinte. Eu olhei, tinha uns MacBook gigantesco na mesa. Parecia coisa dos Estados Unidos, assim, ó. Um lugar super descolado, a galera entrando e saindo, falando sobre viagem. Ah, não, como é que foi lá em Barcelona? Ah, foi legal, não sei o que, tipo, uma galera. Coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida, pô. Eu olhava assim e falava, véi, o único sentimento que eu tinha era, eu não pertenço a esse lugar. Eu não pertenço a esse lugar. Eu não tô entendendo o que eles estão falando aqui, cara. Não tô entendendo, pô. Pra eles, assim, como assim viagem pra Barcelona? Alguém viaja pra Barcelona? Era uma coisa que tava uma doideira na minha cabeça naquele momento, naquela situação. Mas teve um momento antes da entrevista, enquanto eu tava indo pra sala da entrevista, que foi o pensamento assim, se você tá aqui,
e você tá dando a cara, é porque viram que você tem potencial. É só fazer o que pede o protocolo. Se venda e se venda da melhor forma possível. E foi isso que eu fiz. Me vendi da melhor forma possível. Peguei, agradeci o brother que tinha me indicado, fui pra casa. No dia seguinte, me retornaram falando assim, cara, você passou. Você passou pra vaga e o salário é de R$ 4.500. Moleque, aquilo foi mind-blowing pra mim. Maluquice. E era muito doido, porque mesmo sendo um trabalho presencial, eu já tinha mais liberdade, porque o lugar, de alguma forma, a galera já tinha uma cabeça muito mais aberta em relação ao trabalho. Então a gente podia, pô, tá lá, pá, pega um horário de almoço, dá um estendido um pouco no horário de almoço pra poder fazer uma academia, pra poder almoçar depois com calma da academia, fazer um crossfit que seja, fazer um squash lá que tinha perto. E compensa esses horários depois, no final do expediente, né? Fica um tempinho a mais. Eu tinha essa versatilidade. E isso foi me dando a sensação de, caraca, é pra eu estar aqui sim. E apesar dos desafios que apareceram, eu consegui tirar de letra, digamos assim, tudo isso, né? E aí, a partir daí, foi quando minha carreira realmente deslanchou. Porque de lá eu recebi uma proposta para ir pro Banco do Brasil, que eu ganhei mais do que o dobro do que eu ganhava lá. E de lá eu comecei a trabalhar só para grande empresa. Isso até hoje, tá? Por que eu tô contando tudo isso, pessoal? Por que eu tô falando essa parada? Porque à medida com que a área de tecnologia ela foi se sofisticando, foi gerando todas as oportunidades, eu fui tendo possibilidade, fui tendo oportunidade para poder escolher melhor o que funcionava para mim. Se eu, quanto profissional de tecnologia, tenho a possibilidade de trabalhar da minha casa para empresas que inclusive não são aqui em Brasília, Brasília é governo, você vai trabalhar exclusivamente para o governo, pô. Ou o governo, né, como um terceirizado ou concurso público. E eu queria trabalhar com empresas grandes, entender como é que funcionava. Mas eu não queria ir para São Paulo. Eu não queria me mudar para São Paulo. E só o mercado de tecnologia estava proporcionando isso através do trabalho remoto. Trabalhar para empresas de fora, receber em dólar, aqui em Brasília. E isso para mim foi maravilhoso. Porque eu sou um cara muito apegado, emocionalmente apegado com a minha família e com os meus amigos, pô. Eu gosto de ver gente. Eu não gosto de casa vazia. Eu gosto quando eles vêm aqui em casa, a gente troca ideia, toma uma cervejinha, eu asso uma carninha pra galera, a gente fica falando besteira, vai assistir um jogo de futebol. Pô, tô aqui, meu irmão me liga, vou lá na casa do meu irmão. Eu gosto disso. Perceber que eu perderia isso porque eu precisava dar um salto na minha carreira, passar, né, dos R$ 10.000 por mês, chegar realmente num estágio de carreira interessante. Para isso eu teria que abdicar disso que é mais importante para mim, me gerou um sofrimento muito grande. E eu lembro que nesse meio tempo entre o trabalho presencial e o remoto estava sendo discutido, eu estava já planejando ir morar fora do Brasil, porque eu já estava vendo algumas oportunidades, mas para pensar, era eu, minha mulher, que estava grávida do meu primeiro filho, hoje eu tenho 2. Olha a mudança que na vida que ia ter, olha um impacto gigantesco na vida que ia ter. Tem muita gente que tem tranquilidade para poder fazer isso, né? De, não, vou mudar, eu vou sem problema nenhum. Mas eu ia sentir muito, pô. Pra caramba mesmo, cara. Vocês não têm noção. E outra coisa também é que eu com certeza iria me deprimir se eu mudasse para um outro lugar e não tivesse acesso a essas coisas que para mim são as mais valiosas para mim, que é o acesso aos meus amigos e minha família. Então, quando a área de tecnologia vem, olha para mim e fala assim, cara, relaxa, trabalha aí da sua casa, cara. Trabalha para as empresas aí, ó, submete para as vagas das empresas grandes, receba um bom salário, mas trabalha aí da sua casa, de onde você conhece todo mundo já na sua cidade. Isso para mim foi muito reconfortante. Então, quando eu chego para alguém e falo assim, cara, a área de tecnologia, ela é diferente de todas as outras, um dos fatores principais é esse. É proporcionar para você que você tenha contato com profissionais excelentes de várias partes do mundo, sem que você saia de onde você mora. E trabalhe de maneira eficiente. Você entrega aquilo que tem que entregar. Isso me gerou uma série de coisas, eu tenho uma gratidão gigantesca pela área de tecnologia. Naturalmente, tem muita gente que olha para esse tipo de coisa e fala assim, velho, sei lá, será que é isso mesmo e tal? Gente, eu vivo o negócio. Essa é a verdade. Eu vivo o negócio. Eu não vou falar algo que eu realmente não vivo. Não tenho nem como sustentar essa ideia, tá? Trabalho de maneira remota já tem uns 8 anos. Mas quando eu falo para vocês que a área de tecnologia proporcionou ver os meus filhos crescendo, é porque eu senti muita falta disso quando eu era criança. Meu pai se esforçava para ser um pai presente, mas quando ele chegava, ele já estava muito exausto. Ele não conseguia nem parar para dar atenção pra gente direito, pô.
Nem parar pra, pô, fazer um exercício com a gente da escola, perguntar, e aí, como é que foi a escola? Realmente se interessar pela nossa vida. Nunca falei sobre mulher com meu pai, pô, sobre as menininhas que eu gostava. Nunca falei na minha vida. Meu pai hoje é falecido, mas eu não tive essa oportunidade. Eu sempre fiquei pensando, pô, eu não queria perder a oportunidade de estar acompanhando de fato a vida do meu filho, pô. Porque eu tô saindo muito cedo pra ir pra um trabalho, tá aquele cheiro de café e pasta de dente predominante na manhã, e chegar em casa e já tá com cheiro de jantar. E muitas vezes as crianças já dormindo. Eu não queria isso, cara. E eu lembro que isso começou a gerar uma ruminação dentro de mim. E a área de tecnologia, ela é a que proporciona isso, cara. Ela é a que proporciona isso. Por isso que todo mundo que quer entrar, eu encorajo bastante, cara. Eu falo assim, pô, vai, mano. Vai pra área de tecnologia. Tem várias escolas legais, tem várias faculdades que você pode fazer e tal. Eu tenho um treinamento pra quem quer entrar na área de tecnologia. Eu vou colocar até aqui na descrição, tá? Um passo a passo mesmo ali, que eu pensei já durante 3 anos como é que eu ia fazer desse jeito, tá aqui. Pra quem se interessar, tá? Enfim. Mas se eu pudesse sugerir pra alguma pessoa jovem que não sabe o que fazer, não sabe qual carreira seguir, vá para a tecnologia, cara. Vá para a tecnologia. Yuri, por que você fala isso? Porque as oportunidades são inúmeras. Inúmeras. Quando eu vejo uma pessoa sendo ingrata com tecnologia, eu fico muito, muito puto. Fico com muita raiva, porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, cara. É o modelo de trabalho mais agradável que tem de todos e o mais bem remunerado. Não dá pra entender, tá? Mas é aquela coisa. Exige da gente que a gente tenha um comprometimento e que faça as coisas de verdade. Hoje, daqui a pouco ali, ó, daqui uns 40 minutos, eu vou deixar meu filho aqui na escola. Estudo aqui do lado. Eu levo, eu busco ele todo santo dia. Eu estou a uma porta de acessar minha família. Quantos pais de família que estão aí trabalhando dia de noite, ralando pra caramba pelo pão de cada dia, gostariam de ter essa oportunidade? Por isso que eu sou um cara que... Eu sou muito grato. E o fato de ser grato é a sensação de realmente a tecnologia ter salvado a minha vida, cara. Porque eu odiaria a sensação de que estou trabalhando muito para não faltar nada na minha casa e tá faltando eu na minha casa. Essa é a pior sensação que com certeza eu odiaria estar sentindo. E no mais é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, já deixe sua inscrição, bora trocar ideia. Quero ver o que você pensa sobre isso. Coloca aqui nos comentários, beleza? Tamo junto e até amanhã.